vulnerabilidade. Já está sendo online. A gente puxou essa... Veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a gente não divulgue imagem de criança em uma situação de vulnerabilidade, nome da criança. Então, assim, independente da classe social, né, porque às vezes a gente tem esse cuidado quando é de uma classe social, de pessoas com mais dinheiro, e aí a gente, por ter a certeza de que essas pessoas vão cuidar dos direitos das crianças, os jornalistas acabam tendo mais cuidado com a divulgação de imagens ou de nomes dessas pessoas. Mas, assim, qualquer classe social, a situação é a mesma. Então, em situações de vulnerabilidade, é proibido. Inclusive, o jornal ele pode ser punido por isso, se a gente divulgar imagem, né, e não só em casos de estupro, mas qualquer caso de vulnerabilidade. Uma criança trabalhando, uma criança em situação de, se ela estiver sendo espancada pelos pais ou por qualquer outra pessoa, isso é uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente entende que crianças nessa situação, em nenhum momento a gente pode divulgar imagem ou nome para qualquer veículo. A gente só divulga o nome ou a imagem de uma criança em caso de morte. Então, assim, havendo a morte, nesse caso, depois a gente pode divulgar, mas fora isso não, nem criança nem adolescente. Hoje a lei já prevê que qualquer caso de toque, né, se um homem ou uma mulher bulinar uma criança ou um adolescente, ele já é classificado como estupro. Então, assim, não precisa haver a penetração para que o suspeito seja enquadrado como estuprador. Então, hoje a lei é muito rígida com relação a isso. Antes não, eu não me lembro de quanto tempo para cá, mas antes só era enquadrado como estupro quando havia penetração. Hoje não. O adolescente em situação quando está, por exemplo, um adolescente envolvido em um crime, a gente tem que ter o mesmo cuidado, independente de classe social também, né? A gente entende que ali ele vive num momento também de vulnerabilidade. Então, assim, a gente não pode mostrar o rosto. Quando a gente tem alguma rebelião na FUNASE, por exemplo, a gente não pode mostrar o rosto dos meninos envolvidos em rebelião. Não é porque eles são infratores, né, que eles estão ali pagando, entre aspas, né, por algo que cometeram, que a gente pode expor. Existe muito isso, assim, a gente fica muito assustado aqui quando a gente coloca qualquer matéria envolvendo menores infratores, de rebelião, de tudo, assim, de como as pessoas são super raivosas nesse sentido, né? Elas acreditam que realmente eles estão ali para serem punidos, que não tem direito nenhum. É como se não só apenas a privação da liberdade fosse já a punição pelo que eles cometeram, mas algumas pessoas acham que eles têm que sofrer mesmo. Então, assim, a polícia tem que entrar com tudo, não tem que ter nenhum respeito, nenhum direito. Então, mas a gente, como jornalista, a gente precisa ter muito esse cuidado. Recebeu a informação dessa mãe que tinha uma história bem peculiar, né? Ela sempre quis adotar porque ela não conseguia ter filhos, e aí ela queria adotar, e era muito jovem na hora que foi procurar os órgãos de adoção, e a própria família disse a ela: olha, você não deveria adotar, você é muito jovem, continue o tratamento e tal. Ela tinha endometriose, mas ela tinha muito mais do que o sonho de parir, né, de ter uma criança. Ela tinha o sonho de ser mãe. E ela disse que não é simplesmente o fato biológico que transforma a pessoa numa mãe. E aí ela foi em busca de uma criança, encontrou, né, um bebê, e depois descobriu que esse bebê tinha um irmão. E aí o curioso foi esse, né? Porque a família biológica da criança não queria, né, não queria colocar para adoção o irmão mais velho. Tempos depois, ela recebeu, acho que um ano depois, ela recebeu a informação de que sim, o menino poderia ir para ela, né, poderia conviver com o irmão, e ela conseguiu também adotar o irmão.
Aí tudo bem, né? Tava a família completa, ela com os 2 filhos, e ela conseguiu engravidar. Então depois desse tempo todo de adoção, né? De receber esse amor dessas 2 crianças, ela teve uma bebê também. E os 3 hoje convivem muito bem. E a gente procurou esse caso para estimular, né? Para mostrar e para marcar o Dia Nacional da Adoção. Por isso, na hora que a gente compartilhou nas redes sociais, muita gente se identificou com a história. A gente compartilhou na fanpage do portal. O UOL gostou da história, compartilhou na fanpage deles também. Então a repercussão está aí. Hoje a gente já está com mais de 173 pessoas compartilhando a história dela, muita gente comentando, o UOL com mais tantos compartilhamentos, porque termina servindo de incentivo para que outras pessoas também adotem, né? E a matéria traz, além desses depoimentos, muitos dados dados técnicos mesmo, que mostram qual é o cadastro de crianças que tem no Brasil para adoção, quantas são as pessoas de crianças que tem no Brasil para adoção, quantas são as pessoas que estão tentando, né, receber essas crianças que estão esperando por um novo lar. Claro que a gente pede autorização para entrar na vida dessa pessoa e a gente vai até onde a pessoa deixa também, né? Se quer ou não expor a criança, se quer ou não falar sobre o assunto. Nesse caso específico, a mãe era muito tranquila com relação a isso e as crianças também, porque elas sempre lidaram muito bem com essa informação. Do mesmo jeito, sem explorar, sem mostrar rosto. Teve até uma situação interessante aqui. A gente publicou uma matéria de uma criança que tinha sofrido maus tratos, abandono, e a gente colocou uma matéria falando sobre, eu não me lembro se era para ajudar a criança ou se era para adoção, que a tia tinha ficado com a criança e estava pedindo ajuda, alguma coisa desse tipo. E alguma pessoa ligou para cá e disse assim, mas como é que vocês estão mostrando o rosto da criança? E ali, assim, naquele momento a gente ponderou o seguinte, que ali ela tinha passado por uma situação de vulnerabilidade, mas naquele momento a matéria, ela falava, na verdade, de uma ajuda para a criança. Então, assim, às vezes existe um radicalismo nesse sentido, mas a gente tem que ter muito cuidado de quanto a gente expõe essa criança, né? E muitas vezes, assim, quando a gente faz matéria, por exemplo, de algumas ações, a gente deveria, pelo menos, ter o cuidado de pedir autorização de uso de imagem, porque são crianças de menores, né? Mas, assim, são crianças menores, mas a gente tem que ter... Eu, por exemplo, tenho muito cuidado com criança de biquíni, criança de calcinha, porque quando a gente coloca na internet, a gente não sabe o uso que essas imagens vão ter. Então, assim, eu tenho esse cuidado quando eu divulgo imagem das minhas filhas, então, assim, esse mesmo cuidado eu procuro ter quando eu divulgo imagem de criança. Comercialização de suplementos. Tem conta do Twitter suspensa após divulgar.